Mas gostaria de saber com os meus amigos que vão à madraça, Umar e Hassan, quais são os direitos dos vizinhos e nos dizer o que a madraça ensina acerca dos vizinhos. Umar, o que o Corão diz acerca dos vizinhos? Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo 36 do capítulo 4: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Adorai a Allah e não lhe atribuais parceiros. Tratai com benevolência vossos pais e parentes, os órfãos, os necessitados, o vizinho próximo, o vizinho distante, o companheiro, o viajante e os vossos servos, porque Allah não estima o arrogante e o jactancioso. Este versículo aborda fundamentalmente a questão dos direitos dos vizinhos. O Islã, meus irmãos, não se resume apenas à oração ritual, ao jejum e etc. É muito mais do que isso, pois é um código de vida completo. E os direitos dos vizinhos ocupam uma parte importantíssima dos seus ensinamentos. Hassan, segundo o Alcorão, quantos tipos de vizinhos existem? Segundo o Alcorão, existem 3 tipos de vizinhos. O primeiro tipo de vizinho é o vizinho próximo. Este vizinho merece da nossa parte uma grande consideração, ao ponto de, em caso de pretendermos vender a nossa casa, ele ocupar a primeira prioridade em termos de preferência, pois tem a prerrogativa do veto caso a vendamos sem o seu conhecimento. O segundo tipo de vizinho é o vizinho cuja sua casa não está ligada à nossa, mas que vive no mesmo bairro, portanto, próximo da nossa casa. E o terceiro tipo de vizinho é o vizinho temporário, o que se senta ao nosso lado, por exemplo, no machibomo, no comboio, no avião ou mesmo o nosso companheiro de viagem. Portanto, não devemos incomodá-lo, mesmo que a viagem seja curta ou de algumas horas. Umar, perante a religião islâmica, os vizinhos muçulmanos e não muçulmanos gozam do mesmo direito? O nosso amado, o nosso querido, o nosso profeta, o Khatamun Nabiyyin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz que dentre os vizinhos há os que têm 3 direitos. Estes são os vizinhos muçulmanos e familiares. Outros têm 2 direitos, são os que são vizinhos e muçulmanos. E outros têm apenas 1 direito. Estes são simplesmente vizinhos, sem serem nem muçulmanos e nem familiares. Porém, o vizinho não muçulmano goza do direito de não ser incomodado. Deve-se respeitar a sua religião, deve-se respeitar as suas tradições, deve-se respeitar as suas culturas. Naquilo que não é contrário ao Islã, deve-se igualmente ser solidário com a sua tristeza ou com a sua alegria. Hassan, quais são os direitos dos vizinhos? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que são 6 os direitos do vizinho, sendo ajudá-lo de acordo com a nossa capacidade, caso ele seja um necessitado. Sobre isto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chega a dizer que nenhum de nós pode ser um verdadeiro crente enquanto se manifestar indiferentemente ao nosso vizinho que dorme esfomeado. Isso é, torna-se uma obrigação a um crente olhar para o seu vizinho, mendigando-lhe a fome ou oferecendo-lhe generosamente o que ele pedir, seja sal, açúcar, chá ou qualquer coisa que ele precise. Se o vizinho não tiver nada e pedir-nos emprestar dinheiro, caso o tenhamos, devemos dar-lhe. Se na casa do vizinho houver uma manifestação de alegria, como seja um casamento, uma graduação acadêmica, etc., devemos felicitá-lo e, se possível, dar-lhe um presente. Se o vizinho for atingido por uma aflição, devemos manifestar-lhe a nosso pesar, confortando-o e, se possível, ajudá-lo a ultrapassar os momentos difíceis. Se o vizinho estiver doente, devemos visitá-lo e orar a favor dele para que Allah subhanahu wa ta'ala o cure e lhe dê uma boa saúde. Em caso da morte do vizinho, deve-se participar no seu funeral. Porém, os direitos do vizinho não se limitam apenas nesses 6 pontos. Deve-se manter constantemente uma boa postura para com eles, pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que ocultar o defeito de alguém, Allah subhanahu wa ta'ala também ocultará os seus. Infelizmente, na sociedade em que nós vivemos hoje em dia,
O vizinho que tem muito dinheiro é o mais considerado, o mais tratado, partilhando-se com ele os bons momentos e mais momentos. Enquanto o vizinho pobre, ninguém se preocupa com os seus direitos. Omar, o que tens a dizer sobre esta triste situação? Na verdade, esta situação é muito triste que acontece na nossa comunidade. Atenção, irmãos, o vizinho não é só aquele que vive na mansão, ou aquele que vive no prédio, ou aquele que vive na Baixa, Pontageia ou Estoril. Mas sim, o vizinho também é aquele que vive nas casas nobres, aquele que vive na Praia Nova, na Munhava e outros lugares. Seja ele de nosso grau social ou não. Todos os vizinhos, independentemente do seu grau social, são iguais. Até porque o vizinho que vive nas casas normais tem mais direitos do que o vizinho que vive na mansão ou no prédio. Pois, este talvez seja autossuficiente, enquanto o outro pode ser necessitado. Hassan, que mensagem gostaria de deixar para os colegas? Gostaria de apelar a todos os irmãos que respeitem o vizinho, seja muçulmano ou não muçulmano, e não fazer barulho enquanto eles estiveram descansando ou dormindo. Omar, que mensagem gostaria de deixar para os colegas? Gostaria de apelar a todos os irmãos para que respeitem o vizinho. Pode ser não muçulmano, o muçulmano, não façam barulho, como o irmão acabou de dizer, porque isso vai trazer harmonia